Bem por cima só o tema da palavra que Deus tinha me dado. E nós acabamos de cantar praticamente o sermão inteiro. É unção, né? Glória a Deus. E quando Deus me deu essa palavra, ela mexeu muito comigo. Eu já vou compartilhar com vocês como foi esse momento que Deus ministrou essa palavra ao meu coração. Mas quando eu comecei a meditar sobre esse assunto, eu lembrei que o pastor Wesley já tinha pregado algo parecido. E aí, quando eu voltei de férias, eu fiquei sabendo que o pastor Elias pregou algo nessa linha. E aí, semana passada, o pastor Alessandro, meu esposo, quase pregou a minha mensagem inteira. Falei para a Ana Alice que eu vou ter que pregar meio sermão hoje, né? Não vai poder ser um inteiro. E aí, essa semana eu fiquei me questionando, Deus, por quê? O tema dessa palavra é acima das circunstâncias. E eu fiquei me perguntando, falei, Deus, o Senhor está preparando a gente para algo muito ruim que vem aí pela frente? O Senhor está preparando o nosso coração? Por que Deus tem insistido em palavras como essas? Vai vir um tempo difícil, o Senhor está preparando a sua igreja? Ou o Senhor está simplesmente nos levando a um relacionamento mais maduro, firmado em Cristo Jesus, independente das situações? E eu creio que são as duas coisas, porque os tempos são difíceis. A palavra de Deus nos diz isso. Eu creio que a volta de Jesus está próxima. E a Bíblia nos diz que as coisas vão ficar difíceis. Mas também, nós temos vivido um tempo onde adoramos a Deus dependendo das circunstâncias. E Deus quer firmar a nossa fé nele acima de todas as coisas. E essa palavra, Deus me deu num tempo muito gostoso. Obrigada, Thaís. Um tempo muito gostoso durante as nossas férias, onde eu pude descansar, curtir a família, estava num lugar maravilhoso, comida gostosa. E aí eu pude ter muito tempo com Deus naquele lugar. E pude concluir 2 livros, que eu passei um ano inteiro para ler meio livro de cada. E aí em 5 dias consegui concluir os 2 livros, né? Tive tempo para isso. E num desses momentos, eu estava vendo os meus filhos brincar. Eu estava terminando de ler um livro da Helena Tanuri. E o meu coração foi se enchendo de uma gratidão. Sabe aquele momento? Quem tem filhos sabe disso. Sabe aquele momento que você quer congelar? Que você está vendo seus filhos brincando e você sente a presença de Deus na sua vida e fala assim, o tempo podia parar aqui agora, porque é um momento gostoso. E o meu coração estava cheio de alegria. E Deus começou a me levar a refletir sobre algumas coisas. E eu percebi como eu estava agradecida a Deus por aquele tempo, principalmente com Deus. Mas eu percebi que eu estava muito agradecida, mas eu não estava mais feliz. Eu estava feliz e agradecida, mas não mais feliz do que normalmente eu estou. E Deus começou a me trazer à memória quantas vezes eu não tirei férias. Deus me trouxe à memória quantas vezes todo mundo foi viajar e eu não fui, mas minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo. Muita gente viveu isso, não viveu? Nesses dias. Que eu não pude viajar. Quantas vezes eu não tive a comida boa? Quantas vezes eu precisei de ajuda, nós precisamos de ajuda para alimentar a nossa família. E graças a Deus que recebemos apoio de igrejas e de irmãos. Teve um período onde eu fiquei muito tempo sem salário, meu esposo também sem salário, e nós recebemos cesta básica para poder alimentar nossa família, e fomos sustentados pelo Senhor. Deus me trouxe à memória quantas vezes nós dividimos um marmitex. E dividir um marmitex não é um problema, porque arroz tem de sobra. Os irmãos, quem já comeu marmitex sabe disso. O problema é quando vem uma coxa de galinha e você tem que dividir ela no meio. E você é casado com um homem que gosta de carne. Aí você começa a gostar de cartilagem. Que é o que sobra, né? Não, a gente dividia mesmo. E Deus me trouxe à memória quantas vezes faltou não só o dinheiro, mas também a saúde. Que é algo que mexe tanto com a gente. E eu percebi que independente de tudo isso, acima dessas circunstâncias, eu sempre fui grata ao Senhor. Eu fui feliz,
porque eu sentia a presença de Deus na minha vida, me suprindo em cada uma dessas situações. E é lógico, irmãos, que tem momentos em que a gente sofre mesmo. Eu não quero pregar aqui uma vida utópica de que a gente não tem dores, não tem sofrimento e que a gente é feliz o tempo inteiro. Tem momentos que a gente chora, sim. Tem momentos que a gente se entristece, sim. Tem momentos que a gente vive o luto. Mas a paz de Deus vai inundando o nosso coração, porque nós conseguimos entender que Ele está conosco. Que Deus está conosco o tempo todo. E aí nós vamos ficando agradecidos, independente da situação. Eu comecei a pensar sobre esse ano. Início de ano é sempre tempo de planejamento. E eu fiquei pensando, o que nos aguarda nesse ano? Todo mundo deve ter feito plano, né? Esse ano eu quero emagrecer. Esse ano eu vou fazer exercício. Esse ano eu vou trocar de carro. Eu vou trocar de bicicleta. A gente faz planos. Eu tinha feito plano, já estava quase com o carro comprado. E aí o meu fundiu o motor, aí não deu certo. Só planejei, mas não deu certo. E aí eu estou dependendo da carona do meu esposo agora. O meu carro está lá com o Giovanei. Estou achando que eu vou dar ele de presente para você daqui a uns dias. E eu em nenhum momento me senti abatida por isso. Porque são coisas materiais. Agora, é lógico, quando pega a saúde, quando pega momentos de luta, que envolve filhos, muitas vezes a gente fica abatido. Mas nós sabemos aonde recorrer. Nós sabemos que estamos seguros nos braços do Pai. E aí nós fizemos planos. E o que vem pela frente em 2017? Eu não sei. Eu não sei o que nos espera. Mas uma coisa eu tenho certeza, independente do que acontecer esse ano, Deus está conosco, amém? Deus está conosco. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje ou amanhã, mas sabemos que Deus está conosco. Mas e se as lutas vierem? E quando as crises chegam? Nós sabemos que as crises e as lutas muitas vezes são uma forma de Deus nos lapidar, de Deus nos aproximar dEle. Mas não é bem assim que a maioria das pessoas reage no meio da luta. A maioria das pessoas, no momento que a crise chega, que a luta aparece, foge do problema, tenta fugir do problema e culpa a Deus. Na hora da prova, distanciam-se de Deus. E eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre alguns textos da palavra de Deus, onde nós podemos ver as maneiras que nós podemos reagir aos problemas, às situações. Tem vários textos, mas eu quero compartilhar apenas alguns com os irmãos. E primeiro nós vamos ver a maneira errada de reagir num momento de crise. A luta vem, o problema bateu na minha porta, e eu tenho uma maneira correta ou uma maneira errada. E nós vamos ver primeiro a maneira errada. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Eu creio que vai ser projetado. Eu acho que os irmãos saíram de férias e esqueceram de como é bom ler a palavra de Deus. Então eu vou fazer de novo. Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia? Amém. Glória a Deus. É um prazer abrir a palavra de Deus, meditar, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E você vai abrir lá no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Mas eu não quero falar sobre Ruth. Eu quero falar sobre a sogra dela, a dona Noemi. Vou aproveitar que a minha sogra está viajando e vou falar da sogra da Ruth, a dona Noemi. Ruth, capítulo 1, versículo 1 a 6. Amém? No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém, de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. Você pode repetir comigo? Elimeleque morreu.
E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. Você pode falar comigo? Também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então se aprontou para sair de Moabe com suas noras. Vamos lá para o verso 19. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Porém ela respondia: não me chamem de Noemi a feliz, chamem de Mara a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de feliz, se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? Até aqui, versículo 21. No tempo de crise que havia se instalado em Belém, Elimeleque pega a sua família, Noemi e seus 2 filhos, e eles vão para Moabe, para uma outra terra, porque estava tendo crise e Belém estava numa crise de alimentos, eles estavam passando fome, a colheita não tinha sido boa. E então eles vão para Moabe. No tempo de crise, Elimeleque e a sua família fugiram para Moabe. E Moabe, são os moabitas, é um povo que, embora tenha parentesco com o povo de Israel, porque eles são descendentes de Ló, são filhos de Ló através de um incesto, e Ló era sobrinho de Abraão, então há um parentesco entre os moabitas e os israelitas. Embora havia um parentesco, era um povo muito diferente, e eles nunca se deram bem. A briga começou lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito e estava atravessando o deserto e precisou passar por dentro do território moabita. Os moabitas não autorizaram eles a passar por ali. Ali já começou uma desavença. Depois Saul entrou em guerra com eles. Depois Davi entrou em guerra com eles. Depois, mais para frente, nós vamos ver o povo moabita tentando amaldiçoar o povo de Israel através de Balaão. E por aí vai. E os moabitas, eles eram um povo politeísta, eles tinham vários deuses. Entre os deuses, eles tinham Camós, tinham Baal, que é um deus que a Bíblia fala muito sobre ele, a deusa Astar. E lá em 2 Reis, a gente percebe que eles tinham o hábito de, em alguns cultos, fazer sacrifício humano. Esses eram os moabitas. É para esse lugar que a família que vivia em Belém, que a família de Noemi fugiu. Fugiram da fome, mas fugindo da fome, eles foram morar num povo que não adorava a Deus. Foram morar no meio de um povo que não adorava o nosso único e verdadeiro Deus. Eles fugiram da presença de Deus. Só que a palavra de Deus nunca nos deu ordem para fugir de um problema. A Bíblia nos diz que nós devemos fugir da tentação, mas não fugir de problemas. Problema nós temos que encarar e resolver. Nós precisamos focar mais na solução do que no problema. Mas muitas vezes a gente se vê numa situação difícil e aí a primeira coisa que eu penso, eu preciso sair dela. Eu não quero encarar o problema. E aí que surgem as mentiras, que surge a deslealdade, que um puxa o tapete do outro para livrar a minha pele. Eu coloco uma outra pessoa numa situação difícil. A gente quer fugir. E aí, muitas pessoas desenvolvem um espírito de autocomiseração. Olha o tamanho do meu problema. Olha a situação. Eu estou passando fome. O meu salário está atrasado. Olha, o meu esposo não muda. O meu esposo é um homem difícil. Olha, minha mulher não muda. Eu não sei mais o que fazer. Olha, os meus filhos estão sem limite. E aí a gente fica... olha o problema, e começa a ter um espírito de autocomiseração. Dó da gente mesmo.
Olha o que estão fazendo comigo. Olha a perseguição que eu estou sofrendo. Olha o que Deus está fazendo comigo. E aí a gente começa a focar no problema e se vitimizar. Agora, o que Deus espera da gente é que a gente olhe para o problema e chegue diante de Deus com sinceridade e fale: Deus, está difícil. A situação está difícil, eu não sei como lidar com isso. Mas eu confio no Senhor. Deus me ajuda a achar a solução. E agora eu paro de focar no meu problema e começo a focar na solução do problema. E aí eu começo a ter esperança, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Mas provavelmente a família de Noemi não pensou assim: a fome está apertando, então nós vamos fugir. A fuga não é solução. Os problemas podem piorar. Eles só mudam de endereço, mas eles vão junto com você. Fugir do problema não é a solução. Nós acabamos de cantar e dizer que nós queremos ir mais fundo, ter mais intimidade com Deus, conhecer mais a Deus. E nesse processo, Deus vai nos moldando. E a gente fala que a gente quer ser vaso nas mãos do oleiro, que é para Deus moldar a nossa vida. Tinha um hino que a gente cantava, que dizia que nós somos o vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida e faz de novo. Aí Deus vai lá e dá uma cutucadinha no vaso, ai, não quero mais, está doendo, porque está muito difícil, eu não quero encarar esse problema. Na hora que Deus começa a moldar num tempo de crise, a gente reclama, a gente quer fugir. Quando a coisa aperta, a gente quer fugir. Mas escute bem o que eu vou te falar. É melhor passar fome em Moabe do que viuvez e luto. Aliás, melhor passar fome em Belém do que viuvez, do que o luto dos filhos lá em Moabe. É melhor eu passar fome, sabendo que eu estou diante da presença de Deus e que Ele está cuidando de tudo, do que fugir da presença dEle e viver o luto, e viver a dor, e viver uma situação que não tem solução, porque sem Deus não tem solução. Nós não podemos fugir de Deus. Deus foi ao auxílio do povo de Jerusalém. O texto que nós lemos diz que Deus abençoou as colheitas. Deus foi ao encontro da necessidade do povo ali de Belém. Mas aonde estava Noemi com a sua família? Em Moabe, enterrando seu esposo e enterrando seus filhos. Quando Deus estava ali suprindo a necessidade do seu povo, Noemi não estava lá. Ela estava vivendo luto. Viúva e sem filhos. A promessa de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida, elas vão se cumprir. Talvez não no tempo que nós esperamos. Mas fugir das situações de crise, fugir dos problemas, não vai resolver. O que o Senhor espera é que a gente continue firme, que a gente não desista, porque a provisão de Deus virá em nome de Jesus. Ele está cuidando de tudo. Agora, se eu fugir, a provisão vem e eu fico de fora. Quantas vezes, num momento de crise, você tentou fugir do problema? Tentou jogar o problema debaixo do tapete? Tentou jogar a culpa em outra pessoa? Tentou mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de marido? E aí arrumou um problema mais difícil ainda. Fugir não resolve. As crises vêm, mas nós devemos encará-las. E eu não estou aqui profetizando crise para você não, em nome de Jesus. Mas todo mundo tem luta. Ou alguém aqui nunca viveu luta na vida. Todos nós já passamos por momentos de luta. A fuga não fez de Noemi uma mulher mais forte. A gente costuma dizer que as crises nos tornam mais fortes. Essa crise não fez de Noemi uma mulher mais forte, porque ela tentou passar pela crise, longe da presença de Deus. A crise fez de Noemi uma mulher amargurada. Uma mulher amarga. Com Deus somos fortalecidos. Sem Deus nos tornamos amargurados. As crises, elas vêm. Como nós vamos passar por elas é que determina quem nós seremos depois delas. Com Deus, nós passamos pelas lutas
e somos fortalecidos, amadurecemos. Quando fugimos, nos tornamos amargurados. E Noemi, para melhorar, culpou a Deus. E é muito comum nós fazermos isso. A maioria de nós ama a Deus, louva a Deus, glorifica o nome do Senhor, declara o seu amor a Deus publicamente quando tudo vai bem. A hora que a coisa começa a apertar, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus abençoa aquele que nem é cristão, que nem busca a Deus e não me abençoa? Por que o fulano vai bem e eu não? Por que essas coisas só acontecem comigo? Por que Deus não me ama? Por que Deus não me abençoa? E aí a culpa é de Deus. Noemi culpou a Deus. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Noemi disse, não me chamem mais de Noemi a feliz, porque Noemi significa a feliz, mas me chamem de Mara, a amargurada. Porque Deus me fez sofrer. Porque Deus tirou tudo de mim. E ela ainda diz assim, eu saí daqui com tudo. E voltei sem nada. Mas se tinha tudo, saiu de lá por quê? Porque havia um problema, havia uma crise a ser enfrentada. E eles fugiram. Não podemos culpar a Deus, irmãos. Nós fazemos as escolhas. Nós fazemos a escolha errada e aí culpamos a Deus. A Bíblia nos diz que Deus é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. Então, se as coisas não deram certo, não é porque Deus não é perfeito, mas é porque Ele nos deu livre-arbítrio e nós fazemos escolhas erradas. Nós tomamos decisões erradas. E aí a gente escolhe e depois culpa a Deus. Mas Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele restaurou a vida de Noemi. Quando Noemi resolveu parar de fugir e voltar para sua casa, voltar para Belém. Belém, meus queridos, você sabe o que significa Belém? Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. E Noemi saiu da casa do pão, porque estava com medo de passar fome. Belém, em hebraico, significa casa do pão. E eles fugiram de Belém, com medo de passar fome. Fugiram da casa do pão. Mas quando ela decidiu voltar, certamente muito humilhada, envergonhada por toda a situação que ela tinha vivido, Deus restaurou a história de Noemi. A Bíblia diz que Ruth se casou com um parente deles, Boaz. E Ruth teve um filho, e esse filho trouxe alegria, trouxe esperança de novo a Noemi. E desse filho veio Davi é descendente desse filho, e o nosso Senhor Jesus é descendente desse filho. E além disso, com esse tratar de Deus, quando Noemi resolve encarar a situação e voltar da onde ela nunca deveria ter saído, Deus faz dela uma grande discipuladora. Porque ela começa a caminhar com Ruth e dizer, minha filha, faz assim. Minha filha, vamos orar. Deus vai te dar a resposta. Haja assim. E por conta desse cuidado que Noemi teve com a sua nora Ruth, os planos de Deus se cumpriram não só na vida delas, mas nas nossas. Porque através daquela situação, nós tivemos o nosso Senhor Jesus nessa terra. Através daquela descendência, daquela geração. Isso está lá em Ruth, capítulo 4, se você quiser abrir. Nós podemos ler o que Deus fez na vida de Noemi, mas foi preciso encarar. Não podemos culpar o nosso Deus pelas escolhas que nós fazemos. Muitas vezes teimamos com Deus. A gente ora e pede uma resposta. Deus fala, não, mas eu quero. E aí eu quero e eu faço. Aí vem o problema. E aí... por que Deus permitiu, se não ia ser bom para mim?
quando a escolha foi minha. Mas quando eu reconheço os meus erros, quando eu reconheço que eu não deveria ter fugido, que eu não deveria ter culpado a Deus, e eu retorno para o lugar onde eu caí, para o lugar onde eu comecei a me desviar dos propósitos de Deus, Deus restaura a minha história, amém? Olha lá, Ruth capítulo 4, versículo 14 a 17. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que esse menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Glórias a Deus. Aonde foi que você parou e se desviou dos caminhos do Senhor? Aonde foi que o problema veio e ao invés de encarar e buscar em Deus a solução, você tentou fugir? Quando foi que você culpou ao Senhor? Essa não é uma palavra de acusação, mas uma palavra da graça e misericórdia de Deus, porque quando eu reconheço, quando eu volto os meus olhos ao Senhor, Ele me ajuda. E nós jamais vamos passar fome na casa do pão, porque o Senhor Jesus é o pão da vida, e Ele é quem nos sustenta, amém? E eu quero compartilhar também situações onde as pessoas passaram por crise, mas elas agiram da maneira correta. Não fugiram e nem culparam a Deus. A Bíblia tem inúmeras citações sobre essa situação, mas eu quero compartilhar só 2 com vocês. E a primeira está lá em Gênesis 26. Vamos abrir lá, Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 26, apenas o versículo 1 ao 6. Amém? Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Olha o que eu vejo nesse texto, quero parar e citar para vocês. Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como já tinha acontecido antes. Crise não é novidade. No tempo de Abraão, houve tempos de crise. No tempo de Isaac, houve tempos de crise. No tempo de Noemi, houve crise. Nos nossos dias, há crise, há lutas. Há problema financeiro, há problema na economia mundial, há problema políticos. Crises não são novidade. Não é coisa dos nossos dias. Sempre existiu. Mas olha só. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Porque, por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Por meio de seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Quando eu vejo que a crise veio sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Noemi, e em nossos dias também temos momentos de luta, momentos de crise que abalam o mundo, isso confirma que nós não estamos livres de passar por lutas. Nós somos servos de Deus, mas isso não significa que nós não temos problemas. É como reagimos a eles
que faz toda a diferença. É a fé e a segurança que Deus está conosco é que faz toda a diferença. É saber que eu confio num Deus que tem tudo sob controle. E saber que o céu não está em crise é que me dá tranquilidade. Porque eu sei que eu não sou cidadã dessa terra, mas eu sou cidadã dos céus. E o céu não está em crise. É isso que me dá segurança. Mas eu creio que por um momento, pela palavra que Deus deu a Isaac, Isaac deve ter pensado em ir para o Egito. Porque Deus chega para Isaac e fala: Isaac, não vá para o Egito, fica aqui, e eu vou cumprir as minhas promessas sobre a sua vida. Eu imagino que por algum momento Isaac pensou em fugir para o Egito. Já que a coisa estava apertando, eu vou fugir para o Egito. A Bíblia se refere ao Egito como uma terra de escravidão. E a escravidão nos remete àquela velha vida que nós tínhamos sem Deus, escravos do pecado. Isso é retroceder. Ir para o Egito é voltar para a vida pecaminosa que nós tínhamos antes. É chegar num momento de crise e falar: se com Deus não está bom, eu volto a viver o que eu vivia antes. Eu já vi muitas pessoas testando a Deus. Se Deus não me abençoar nessa área, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Se Deus não abrir essa porta de emprego para mim, eu vou voltar a beber como eu bebia antes. E aí começa a retroceder. Começa a trocar a liberdade que tem em Cristo Jesus por aquela escravidão do pecado que tinha antigamente. Eu creio que em algum momento Isaac pensou: eu vou para o Egito, lá tem comida. Se Deus não te mandar para o Egito, você não vai. Mais tarde, Deus leva José para o Egito, com o propósito de salvar aquela nação. Mas não vá para o mundo, não vá para a escravidão, quando Deus não mandar você ir. E Deus fala para Isaac: fica, não volta, não vai para o Egito. Não vai para o Egito, fica nessa terra, porque eu tenho promessas para você aqui. Não fuja do problema. Está difícil? Está passando fome? Não fuja. Eu vou te sustentar. E Isaac não fugiu. Ele permaneceu e obedeceu a Deus. Ele confiou nas promessas de que a crise ia passar e que os planos de Deus iam se cumprir na sua vida. E isso aconteceu, porque Deus é fiel. E nós conhecemos a história de como esse povo se multiplicou, de como Deus abençoou toda a descendência de Isaac. Mas Isaac confiou na promessa. Se Deus falar para você que Ele vai fazer algo, creia, porque Ele vai fazer. Se Deus te falar que Ele está contigo nesse lugar que você está, que Ele está contigo nesse trabalho que você está, se Ele está com você nesse casamento, Ele está com você cuidando dos seus filhos, não pense em fugir. Não pense em fugir. Porque as promessas de Deus vão se cumprir se nós permanecermos firmes e em obediência ao Senhor. Amém? E um outro texto que eu quero te mostrar, do resultado de não fugir, está lá em Atos 1, versículo 4 e 5. Que é o que aconteceu com os discípulos. É um texto muito conhecido. Atos 1, versículo 4 e 5. Diz assim: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A princípio não parece ser nada difícil. Jesus falando: olha, fiquem aqui em Jerusalém, permaneçam aqui, e daqui uns dias vocês vão receber o Espírito Santo. Parece simples. A questão é, o que significava para os discípulos de Jesus, naquele momento, permanecer em Jerusalém? Essa situação aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. Jesus havia sido preso, torturado, crucificado, sepultado e ressuscitou. O governo estava
buscando, estava na caça às bruxas, buscando os discípulos, porque as autoridades entendiam que os fariseus estavam comentando sobre isso, estavam fomentando essa ira das autoridades, a ira do imperador, dizendo: olha, esses seguidores do tal Jesus vão dizer que ele ressuscitou e que ele é rei, e a autoridade do imperador vai cair. Então esse homem não pode ter ressuscitado. Mas os discípulos que seguiam ele estão pregando isso, e estão dizendo que estão se encontrando com ele. E então os soldados, os centuriões, estão invadindo as casas, procurando descobrir quem são os discípulos, porque agora esses discípulos também têm que morrer. Esses discípulos também estão condenados à morte. Eles estão sendo procurados, eles estão sendo caçados, e agora já estão sendo identificados. Eles já sabem quem são alguns dos discípulos. E os discípulos sabem que a qualquer momento eles podem estar ali numa reunião de oração e um soldado pode arrebentar a porta e matar todo mundo. E que os próximos a ir para a cruz são eles. É isso que está acontecendo em Jerusalém. E aí Jesus, antes de subir aos céus, olha para eles e fala: fiquem em Jerusalém. Vocês já imaginaram isso? Se você não consegue nem imaginar, eu recomendo que você assista aquele filme A Ressurreição, que mostra bem esse momento na vida dos discípulos. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: não fujam, fiquem aqui em Jerusalém, a coisa está difícil, mas vai valer a pena. Eu ainda tenho um propósito para vocês aqui, ainda tem áreas da vida de vocês que eu quero tratar aqui. Eu sei que vocês estão com medo, mas fiquem aqui, porque eu tenho planos para vocês neste lugar. Permaneçam em Jerusalém, porque se vocês permanecerem aqui, vocês vão receber algo de mim, algo de Deus para vocês. E como consequência, os discípulos permaneceram ali, fiéis, correndo o risco de morrer a qualquer momento. E eles receberam o que o Senhor Jesus havia prometido. Eles receberam simplesmente o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Eles receberam o Espírito Santo, esse Espírito que habita em nós, que é o selo da nossa salvação, que é o nosso Consolador, foi derramado sobre eles, porque eles não tiveram medo, porque eles não fugiram, porque eles permaneceram firmes. Meu irmão, você quer ter experiências profundas com Deus? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então não fuja, não se revolte contra Deus, permaneça firme e obediente e se prepare para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para você, permaneça firme. Deus vai derramar mais e mais da sua presença, mais e mais do Espírito Santo na nossa vida, e nós vamos passar pela prova, vencedores, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu quero concluir essa palavra com um texto que está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 e 19. 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19. Diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. Eu estou lendo na nova versão internacional. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Deem graça em todas as circunstâncias. Tenha uma fé que não depende das circunstâncias. Nosso relacionamento está acima das circunstâncias. O nosso relacionamento com Deus, a nossa fé no Senhor Jesus tem que ser acima das situações, acima das circunstâncias. E eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Você é grato a Deus pela vida que você tem? Pela sua família? Por tudo que Deus já te deu? E principalmente por quem Deus é na sua vida? Ou nos momentos de crise você ama menos a Deus, você foge, culpa o Senhor? O que você faz no momento de crise?
Deus espera que você obedeça, que você fique firme, que você confie nele, tenha plena certeza de que, embora a situação esteja difícil, Ele está com você. E embora a situação seja complicada e você não veja solução, Ele está com você. Isso é promessa do Senhor Jesus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos de ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Não podemos desistir. Nosso amor por Deus deve estar acima das circunstâncias. E quando as lutas vêm, nós sabemos que Deus está conosco. Nós vamos assistir um vídeo que fala muito comigo. Se você tem dificuldade de entender isso, eu espero que com esse vídeo possa ficar claro e você possa perceber aonde Jesus está na sua vida, se você permitir. Se você não fugir da situação, se você não fugir do problema, se você não fugir da presença de Deus, aonde Jesus está.
Aleluias. Feche seus olhos. Eu creio que em algum momento o Espírito Santo ministrou seu coração nessa palavra. Talvez algumas dessas cenas desse vídeo que nós acabamos de assistir sejam situações que você já passou. Momentos de alegria, mas também momentos de luta. E o Senhor Jesus sempre esteve ao seu lado, pronto a cuidar de você, pronto a te abençoar. Muitas vezes usando pessoas para ser as mãos dele, para ser o abraço que você precisava. E eu não sei o que você está passando nesse momento. Talvez seu coração esteja cheio de alegria e de gratidão por estar num momento de paz, num momento de vitórias. Mas talvez seu coração esteja entristecido pelas lutas, pelos problemas que você tem enfrentado. E hoje Deus está pedindo uma decisão sua. Nesse momento de luta, nesse momento de crise, você vai fugir? Você vai culpar ao Senhor? Ou você vai encarar o problema na certeza de que Ele está com você, de que Ele está do seu lado, que Ele vai cuidar de todos os detalhes. E Ele vai te ajudar a achar a solução. Se essa é a sua decisão, se é isso que você quer fazer, eu convido você a ficar de pé. E nós queremos orar ao Senhor. Oh Deus, nós amamos ao Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo fala ao nosso coração. Obrigado porque o Espírito Santo revela a vontade do Senhor para as nossas vidas. Oh Deus, obrigado pelo Teu amor incondicional revelado em Jesus Cristo, que deu a sua própria vida para nos dar a vida eterna, para nos dar salvação. E Deus, se nós não recebermos mais nada do Senhor nessa terra, nós já somos eternamente devedores da Tua graça, da salvação que temos em Cristo Jesus sem merecer. Mas nos ajuda, Deus, todos os dias a vencer as nossas lutas. Muitas vezes lutas internas, nossas próprias emoções. Deus, nos ajude a vencer as nossas crises. Deus, nós não queremos mais olhar para o tamanho do nosso problema, mas os nossos olhos estão no Senhor, que é grande, ó Deus, é maravilhoso, e no Senhor nós encontramos socorro. Deus, nos perdoe pelas vezes que fugimos. Nos perdoe, ó Deus, pelas vezes que culpamos ao Senhor pelas nossas escolhas. E hoje, com o coração arrependido, com o coração quebrantado, nós clamamos pela ação do Senhor nas nossas vidas. Deus, que essa presença de Jesus, o Deus Emanuel, possa ser real em nossas vidas todos os dias. Que possamos sentir a presença de Jesus nas nossas vidas todos os dias. E nós sabemos que em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Nos fortaleça. Deus, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, as nossas lutas ao Senhor. Nós confiamos que a solução vem do Senhor. Nós entregamos esse novo ano diante do Senhor. 1 mês já se foi, mas ainda temos 11 meses pela frente. 11 meses da plena convicção da presença do Senhor nas nossas vidas. E é no nome santo de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus.
E assim como você viu no vídeo, muitas vezes nós somos as mãos de Jesus que abraçam e consolam. Então dá um abraço gostoso no irmão aí do lado, com todo respeito. Diga: Deus abençoe a sua vida, Deus está contigo. Em nome de Jesus. A todos uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos conduza. Viva cheio do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Amém.